Amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, é um grande privilégio que nós temos nesta manhã podermos estar na Tua casa, em Tua presença, Pai. Obrigado por trazeres esse convite até nós para virmos, Senhor, ter companheirismo contigo nesta manhã, Senhor. Agradecemos por nos dares a coragem e o amor para responder a esse convite e estarmos aqui. Obrigado, Senhor, damos-te graças por isso e por nos teres trazido agora, Pai, por nos teres dado forças para estarmos aqui com toda a nossa vontade para te louvar, para te adorar, para te servir nesta manhã, Senhor. Que possamos ser servos bons, dignos, capazes das tuas tarefas nesta hora. Senhor, ajuda-nos agora, Pai, enquanto queremos receber o manjar que Tu tens para nós nesta manhã, Senhor. Entregamos, Pai, o serviço em Tuas mãos. Pedimos, Pai, que Tu limpes cada coração, que Tu tires, Pai, todo o erro, todo o engano, toda a maldade que possa existir e que nos permitas, Pai, estar completamente concentrados e dispostos a ouvir, dispostos a receber, porque Tu nos chamaste agora, Pai, para nós podermos receber nesta manhã, Pai. Nós vimos aqui para receber a resposta às nossas dúvidas, para receber ânimo, para receber alegria no coração, para receber fé, para receber cura, para receber vitória, libertação. Senhor, sabemos que Tu tens tudo isso para nos dar agora e, Senhor, nós queremos, Pai, estar aqui com toda a nossa dedicação, com toda a nossa força para Te servir, para Te adorar. E, Senhor, manifesta, Pai, agora nesta manhã o Teu poder no nosso meio, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que todos possamos estar aqui, Senhor, em harmonia, rodeados, reunidos, juntamente, em torno da Tua Palavra, Pai. A nossa oração agora, Pai, nós pedimos com fé nesta manhã, pedimos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Bom dia a todos. Damos graças a Deus pelo que Ele fez nesta semana. Obrigado aos músicos. Temos mais uma mensagem para distribuir no fim do serviço. Recebemos algumas notícias esta semana. Fomos contactados por uma pessoa no Brasil que pedia mensagens. Ainda não é crente na mensagem. Diz que ainda é de uma denominação, mas que quer estudar a mensagem e pediu alguns livros para distribuir a amigos, a familiares, e nós vamos tentar responder o mais brevemente possível a esse pedido. E também vimos na página da Voz de Deus que os irmãos da Holanda, que estiveram aqui há um ano e meio, em maio de 2014, estiveram em Lisboa há pouco tempo, e porque tinham alguns endereços para visitar, e eles dizem lá, mostram algumas fotografias também, batizaram 2 nigerianos, um homem, uma mulher, que se queriam batizar. Eles trouxeram também mensagens e panfletos e andaram a distribuir para algumas pessoas e chegaram a contactar um português também e também lhe entregaram alguns livros. Nós não tínhamos conhecimento dessas pessoas, agradámos-nos por realmente haver mais essas almas em Lisboa. Agradámos-nos pelo trabalho que esses irmãos fizeram. Eles não passaram por mais nenhuma parte do país, foram só diretamente a Lisboa para fazer aquele trabalho. E nós damos graças a Deus por isso e oramos para que, se em alguma coisa nós pudermos ajudar ou fazer por aquelas almas, teremos toda a vontade e todo o prazer, mas damos graças a Deus por essa obra que Deus fez. Nós queremos que Ele fez na capital deste país. Mais uma pequena porção da mensagem foi espalhada. Amém? Vamos abrir em Efésios capítulo 1, vamos continuar o nosso estudo e vamos ler o versículo 4 até o 8. Efésios capítulo 1 tem sido um capítulo que nós nas últimas semanas temos estudado no tema da adoção. Nós
Queremos continuar nesta manhã com este tema. Vamos abrir então no capítulo 1 de Efésios e vamos ler o versículo 4 até o 8. E diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Amém? Que o Senhor acrescente a bênção, as suas bênçãos à leitura, podem sentar. Nós vamos dar aqui um pequeno, vamos chamar uma curva no caminho que estávamos a seguir na adoção. Nós estávamos a estudar essa palavra e o que isso significa e o que é que isso hoje pode representar para nós. Mas eu cheguei a pensar se faria isto um tema diferente, um estudo à parte, mas decidi incorporar aqui esta palavra, a redenção. Porque, como nós estamos a ler, esta palavra redenção está obrigatoriamente ligada com o processo da adoção. Está obrigatoriamente ligada ao próprio Paulo, ao falar da adoção e que ele nos predestinou para a adoção, 2 versículos a seguir, está a dizer que é aí que temos a redenção pelo sangue, a remissão das nossas ofensas. Isto tem estado sempre ligado ao longo do nosso estudo, aquilo que nós éramos e que Deus nos chamou para sermos hoje. E essa obra foi uma obra completamente dirigida por Deus, não foi nada que nós fizéssemos ou quiséssemos ou tivéssemos capacidade ou que comprássemos, nada disso. Foi uma obra que Deus fez para a sua graça, para louvor do seu nome. Ele nos chamou porque Ele nos tinha no seu pensamento, já nós vimos desde antes da fundação do mundo. E então Ele nos predestinou para a adoção e essa adoção foi por Jesus Cristo, por toda a obra de Jesus Cristo, por tudo o que Jesus Cristo fez e representa e tem feito e está a fazer. Amém? Agora, tudo isso começa, e só é possível pela redenção. E nós, ao longo deste estudo, temos visto que a redenção e a obra da redenção e todo o processo e tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida está sempre iniciado com a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas e todas essas coisas. Ora, nós vamos então ligar um estudo do que representa a redenção, do que quer dizer a redenção, com a adoção, o processo da adoção. O profeta fala na mensagem o Redentor parente, e nós vamos começar a ver alguns pensamentos nesta mensagem, ao mesmo tempo que vamos ver o livro de Ruth. E se nós formos ver a história, nós vemos que o livro de Ruth foi daqueles mais, se calhar, que à primeira vista não salta a importância. À primeira vista, os historiadores olham para o livro de Ruth e começam a debater porquê que este livro foi incluído na Escritura. E o livro está lá como parece uma história de amor e nós podíamos argumentar que daí vem a linhagem de Davi, etc. Mas principalmente, à luz do que nós conhecemos hoje, principalmente aquele livro está lá porque mostra exatamente o que acontece com cada um dos crentes. Mostra o que acontece com a noiva gentia e o porquê que a redenção teve de acontecer e foi tão importante. Agora, o Redentor, nós já ouvimos muitas vezes falar em Redentor parente e ouvimos falar o Redentor tinha de ser parente e tudo isso. E nós vamos ter que passar por isso nesta manhã, ver essas razões, mas realmente Redentor, se nós formos ver o que é que significa, significa trazer de volta
trazer de volta, redimir significa trazer de volta, mas aplicado à Bíblia é principalmente tirar da escravatura. E não há maior obra de redenção do que pegar num homem que seja um preso, um escravo para a vida toda, que não tem direito a nada, e trazê-lo à liberdade. Amém? Amém? Na vida natural, essa é a maior libertação que pode existir. Amém? Provavelmente muitos de nós conhecem a história de Ruth, então nós se calhar não vamos ler o capítulo todo, mas só para dar um resumo inicial, houve fome na terra de Israel, e este homem, Elimeleque, foi com a sua família para Moab. Em Moab haveria mais fartura, e eles foram para lá, e os seus filhos acabaram por casar lá. Ora, este Elimeleque acaba por morrer, e a sua esposa, chamada Noemi, ficou com os 2 filhos e as suas noras, e depois acabaram estes filhos, um chamava-se Malom, o outro chamava-se Quiliom, e os 2 acabaram também por morrer. Então a mulher ficou desamparada, só tinha as suas noras. Ora, acontece que ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Acontece que em Israel agora havia fartura novamente. Então, ela levantou-se com as suas noras e começaram a caminhar de volta para Judá. E no versículo 8 do capítulo 1 de Ruth, nós vemos que Noemi disse às suas noras: ora, cada uma volte à sua casa, que o Senhor vos abençoe, vos ajude, como vocês me ajudaram a mim. Que o Senhor dê descanso, vos dê descanso, e depois então elas choraram. Ora, nós vemos que uma foi para a sua casa, a outra ligou-se a Noemi e quis ficar com ela. E ela começou a dizer: mas eu não tenho filhos, e depois como é que vai ser? E vocês vão ficar desamparadas, eu já sou uma mulher velha, mesmo que tivesse um filho, vocês depois não iam esperar estes anos todos até ele crescer. Nós conhecemos a história. Ora, acontece que uma órfã despediu-se e voltou para a sua terra. Mas Ruth apegou-se a ela. Ela disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Voltou. Portanto, então, quando elas se casaram com os filhos de Noemi, então nós vemos que elas começaram a ligar-se à tradição dos israelitas. Mas ela voltou à sua terra, aos seus deuses, voltou a isso tudo. E ela disse, disse Ruth, no entanto, não me peças que eu vá, não me peças que eu me afaste de ti, onde quer que fores eu vou, onde quer que pernoitares eu vou ficar lá, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Foi o que ela disse. Onde morreres, eu vou morrer ali, assim me faça o Senhor com letra maiúscula, Jeová, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ou seja, ela disse, eu vou ficar contigo até que realmente apenas a morte nos pode separar a partir deste momento. Para onde tu fores, eu vou. Agora, então, nós vemos que a palavra redenção significa algo que estava perdido e foi trazido de volta. Não é algo que é comprado novo, é algo que é trazido de volta. Algo que, mesmo que seja comprado por um preço, já pertenceu a este dono e foi perdido e agora é trazido de volta. Está bem? Agora, diz o profeta, ele fala da loja de penhores. A pessoa deposita os seus bens, recebe um empréstimo, um valor, ou seja o que for, e depois para voltar a recuperar os seus bens é preciso, há um preço, há o valor da penhora. Agora, para essa redenção tem que haver um preço. E é isso que nós queremos ter nesta manhã na nossa mente. É propriedade pessoal, é perdido e é recuperado por um preço. Ora, e pela lei da redenção em Israel, a redenção era este processo de recuperar algo que estava perdido, trazê-lo de volta, tinha de ser, no entanto, um parente a fazer este processo. Tinha de ser um parente. Fosse uma propriedade, fosse algo que se tivesse perdido. Imagine, por exemplo, alguém tinha uma propriedade, começava a endividar-se, tinha de vender a propriedade. O dono, o estranho, um estrangeiro, comprava
uma pessoa de outra família, de outra terra, comprava aquela terra, pagava o preço, ficava com ela. Ora, essa propriedade tinha um preço, continuava a ter o seu valor. E se alguém viesse e fosse ter com esse homem e dissesse: qual é o preço desta propriedade? 25.000 euros. Ora, eu dou 45.000 e fico com ela. Ele podia, não era obrigado a vender, ele podia ficar com ela. Mas, segundo a lei de Israel, se viesse um parente, se viesse alguém da família e dissesse qual é o preço para a redenção, qual é o preço da propriedade? 25.000 euros. Aqui estão 25.000 euros. Ele tinha de largar aquela propriedade de volta àquela família original. Ele tinha de largar aquela terra por aquele preço, nem era mais nem era menos, era o preço da terra, o preço da redenção, e esse redentor parente, tinha que ser parente, só assim, então trazia essa terra de volta à família original. Agora, essa era a lei do Levítico. Agora, quando eles se separavam na Bíblia, agora estes homens santos, quando eles colocaram o Velho Testamento, o livro de Ruth, diz o profeta, foi um dos mais incríveis que eles aceitaram. E aceitaram porquê? Se é apenas uma história de amor, não é? Porquê que então estes historiadores, estes homens que juntaram o Velho Testamento, porquê que eles aceitaram este livro? Como um livro inspirado, como um livro da Escritura, como um livro escrito pelo próprio Deus. Ora, há uma revelação escondida aqui, diz o profeta. Há aqui algo que está escondido. Ele diz, nesta revelação escondida, se entender o verdadeiro significado, isso vai trazê-lo ainda mais perto para Deus. Ora, é este o objetivo, o nosso objetivo nesta manhã. É tentar encontrar aquela revelação, a esse ponto que se ainda não temos, então, ao entendermos, nos vai ainda colocar mais perto de Deus. É por isso que estamos aqui nesta manhã. E quando um homem ama uma mulher e se casa com ela, apenas porque ela é bonita, diz o profeta, isso vai acabar. Mas quando um homem encontra uma mulher que ele ama, ele não sabe porquê, mas ele a ama, então ela encontra o homem que ela ama, não importa como ele se pareça, ele ama, ela ama-o. Esse é um par eterno na glória. A morte, nem nada, os pode separar. Porque eles pertencem à eternidade e eles vieram para o tempo e vão voltar à eternidade. Amém? E esta é a nossa redenção com Cristo. Amém? Nós pertencíamos a Ele, nós estávamos ligados com Ele antes da fundação do mundo, viemos para o tempo, somos aqui também um par, vivemos aqui um espaço de tempo, uma vida de amor a Ele e voltamos para a eternidade. Amém? Agora, esta história, diz o profeta, de Ruth, começa com uma mulher, o nome é Naomi, e Naomi, diz o profeta, significa agradável. Elimelec era o marido, significa a adoração. Então, uma adoração agradável que existia naquela família. Eles tiveram um filho, Malom, que significa doença, e o outro filho, que o nome em português era... Como é que se chamava? Quilom, é isso, que está em inglês. O outro significa escuridão, tristeza, e essa era a família. E depois vem então a fome. Agora, acontece que se como os israelitas, quando saem da sua terra, e o profeta chama sempre a atenção, sempre que saem daquela terra, acabou a bênção. Agora, diz o profeta, se qualquer cristão sai desse terreno, dessa terra, esta noite vou para o bar do bilhar, vou para lá, não vai acontecer nada, não vou fazer mal nenhum, vou só tomar uma bebida. Você está fora da sua terra, volte. Se apenas
está no caminho dos problemas. E os 2 filhos casaram-se então nesta terra com mulheres moabitas. Mas se Deus ordenou que alguma coisa fosse feita, essa coisa vai ter de acontecer, não é mesmo? Agora, diz o profeta, esta manhã gostaria de ligar Naomi à Igreja Ortodoxa, à Igreja Antiga do Velho Testamento, à Igreja Ortodoxa Judaica. Ruth, a Moabita, será a Igreja Gentia, a Igreja Cristã, a nova Igreja. E o profeta diz, eu vou falar em 4 fases diferentes deste processo. Ruth a decidir, Ruth a tomar a sua decisão, Ruth a servir, Ruth a descansar e Ruth recompensada, com a sua recompensa. Saber disso, você no seu comportamento, na sua forma de agir, naquilo que você faz, você representa o corpo de Cristo. Quando você toma para si o nome de cristão, você representa Cristo na sua igreja. Nunca faça coisas do mundo, porque todos os olhos do céu e da terra estão apontados na sua direção, porque você representa isto. O maior rei de toda a terra. O maior rei de toda a história. Não importa se você é fraquinho, se você é pequenino, erga a cabeça, porque é um cristão. Por isso, não é de estranhar que toda Ruth, toda a sua vida represente algo de importante para nós. É uma mulher, não profetizou, a vida dela foi muito simples, mas aquele processo tem um significado muito grande para nós, passados estes anos todos. Agora, a órfã é um tipo, diz o profeta, vamos colocá-la como um tipo daquela igreja morna, que começou bem, um tipo de igreja que não chegou até ao fim, que não foi até ao fim. Ela disse, parece muito bem então voltar para a minha terra e tal, voltar lá para a minha família, para os meus deuses. Está bem, pronto, ela despediu-se e voltou. E esse é um tipo do crente que é morno, que não é frio nem é quente, que crê em Jesus sendo o Cristo e depois vira-se e volta para as coisas de onde saiu. Não é? Então nós vemos aqui a começar a montar-se um quadro e agora ela depois voltou para os seus deuses e muitas vezes, diz o profeta, nós voltamos para os deuses do nosso princípio, do nosso passado. Talvez os nossos olhos vão atrás, desejem qualquer uma dessas coisas que são erradas e nós voltamos para esses desejos novamente. E é triste. É triste. Lembre-se que a Bíblia nunca mais volta a falar desta mulher, desta moabita. Só fala de Ruth. Porquê? Porque ela tomou a decisão correta. Porque ela tomou a decisão acertada. E ela foi excomungada, diz o profeta, usa esta palavra, foi excomungada da Escritura por causa da sua decisão. Por começar bem, por se juntar a Israel, àquela casa, mas depois voltou para os seus deuses, voltou para as suas tradições. Mas Ruth, teve de tomar uma decisão, teve de fazer a sua escolha. E você tem também de tomar uma decisão. Agora, nós temos que nos colocar na história daquela altura. A Ruth, sendo de Moab, nunca seria aceita em Israel. Nunca seria bem vista em Israel. Havia segregação naqueles tempos. Os israelitas não se davam em termos próximos familiares. Claro que eles recebiam o estrangeiro, claro que eles recebiam o peregrino, claro. Mas em termos de vivência, convivência e família, eles não se davam com pessoas de outros povos, como estrangeiros. Então a vida dela nunca ia ser fácil. Então a solução era encontrar um Redentor. A solução era encontrar um Redentor que a tomasse tanto a Naomi como aquilo que Naomi trouxera para a sua família. Essa era a única hipótese. Ora, esta Ruth toma então a decisão, como nós tivemos que tomar a nossa decisão. Agora,
O profeta diz, nunca, em nenhum momento, nós saímos da igreja sem tomar uma decisão. Nunca. Nunca nós saímos de cada serviço sem tomar a nossa decisão. Agora, essa decisão pode ser acertada ou pode ser errada. Nós podemos tomar a decisão de aceitar a palavra que está a ser falada ou podemos tomar a decisão de não ouvir a palavra que está a ser falada. E o profeta diz, nunca se sai de um serviço sem tomar uma decisão. E o profeta diz, hoje, nenhum de nós vai sair do serviço sem tomar uma decisão. Ou vai ser um homem melhor, ou vai ser uma mulher melhor, ou vai ser um homem ou uma mulher em pior estado. Agora, ao rejeitar aquilo que é falado, aquilo que é trazido, nós vamos ficar piores. Quanto muito, este foi o manjar que Deus preparou hoje para os seus filhos e nós simplesmente levantamos-nos e dizemos que temos de ir, que não podemos, que não gostamos, que temos pressa, temos que ir a algum sítio e o mínimo que nos pode acontecer é que nós vamos ter fome. É que nós vamos sentir falta daquele alimento. E podemos ficar doentes, podemos ficar com fraqueza. Amém? Agora, Ruth disse, vou para onde quer que fores. O teu povo vai ser o meu povo. Eu vou tomar todos os costumes, todos os hábitos, toda a etiqueta, todas as tradições, todo o vestuário, toda a aparência que for preciso. Eu vou tomar, o teu Deus será o meu Deus. Onde tu viveres, eu vou viver. E essa, diz o profeta, foi a verdadeira decisão. Quando, diz o profeta, ele fala da sua história, quando eu aceitei Cristo, eu virei-me contra toda a minha casa. Por outras palavras, toda a sua casa ficou contra ele. Todos os seus amigos, todas as suas amigas ficaram contra ele. E ele diz, eu tive que começar a dar com pessoas que eram vistas como loucas. Eu tive que começar a ter companheirismo e a estar junto com pessoas que eram muito mal vistas. Amém? As raparigas ali na igreja eram diferentes das outras com quem eu andava. Tinham um aspecto diferente, comportavam-se de forma diferente, eram estranhas. E eu antes tinha medo delas. Eram pessoas diferentes. E foi isso que Ruth teve de fazer. A mesma coisa. Amém? Mesma coisa. E isso são decisões claras, decisões firmes, decisões onde não há volta a dar. Como Rebeca, quando se encontrou com Isaac. Ela virá, vamos perguntar à moça, como é que é? Ela virá, sim ou não? E ela disse, eu vou, e foi, logo. Amém? Uma decisão clara, rápida, firme. Amém? Sem nada que faça voltar para trás. Elas foram na sua jornada. Ruth, lembre-se, no seu coração não sabia exatamente para onde estava a ir. A única certeza que ela tinha era que o caráter daquela nora, daquela sogra, Naomi, a fazia acreditar, a vida que ela vivia, o Deus a que ela adorava, a fazia crer que ela estava a ir para um povo, para um sítio melhor do que aquele onde andou antes. Amém? Então, isto é um tipo da igreja, diz o profeta. Nós também peregrinamos, nós também andamos sem saber para onde vamos, como Abraão, peregrinos em terra estranha, no meio do povo estranho, e quando Ruth lá chegou, a única coisa que ela encontrou foi problemas. E não sabemos exatamente que vida Ruth levava, mas ela foi para lá apanhar espigas que sobravam da colheita, e os homens iam adiante a colher, e ela estava entre aquelas que iam atrás a apanhar as espigas que saltavam. E era disso que ela comia. Amém? Portanto, uma vida problemática. E
Isso é a mesma coisa que nos acontece aqui. Muitos de nós já rejeitaram grandes propostas de dinheiro para continuarem a ser cristãos. Alguns de nós já recusaram empregos e situações financeiras mais agradáveis para poder continuar a ser cristãos. Amém? E é isto, quer dizer, quando alguém vem a Cristo, eu vejo, não dizemos que é a melhor vida do mundo. Nós não dizemos, nenhum de nós, eu não me lembro de ouvir algum de nós, a dizer a essa pessoa, venha que isto é uma maravilha e vai correr tudo bem. Não, porque não é assim. Amém? Nós vimos, isto é uma batalha, isto é uma luta constante. Nós estamos constantemente a ser atacados, nós estamos constantemente a sofrer uma ou outra perseguição, nós estamos constantemente a ter que moderar a nossa vida, os nossos hábitos, as nossas palavras, os nossos comportamentos, aquilo que nós pensamos acerca dos outros. Tudo isso está sempre a passar por um filtro. Amém? E não é esse tipo de liberdade que as pessoas querem. Agora, o mundo odeia-o, as pessoas odeiam-no. E você tem que tomar o caminho dos desprezados do Senhor. Amém? Amém? Isso é a Escritura. Vão fazer troça de si, etc. Você tem de ser diferente. Nasceu de outro país. Amém? Repare que a vida foi difícil para esta Ruth. E depois de você se tornar cristão, também é difícil. Porque tem de se ajustar, tem de sair de uma vida de libertinagem, de prazeres do mundo, para uma vida de consagração a Deus. E uma vida de consagração a Deus não é uma vida vivida para nós mesmos. Amém? É uma vida vivida para Deus e para os outros. Você tem de se ajustar deste lado. E o profeta diz que a verdadeira vida cristã, do lado do cristão, é uma vida vivida para os outros. Isso é o que ele chama uma verdadeira vida. Ora, não é uma vida que se viva para nós mesmos, para as nossas necessidades, para os nossos desejos. Amém? Agora, a seguir então, Ruth chegou lá, o que é que ela teve que fazer? Teve que servir. E é isso que a igreja tem de fazer. A igreja, depois de tomar a sua decisão, tem de servir. Amém? Tem de servir. Agora, a mãe disse-lhe, isto é, diz o profeta, este é o Velho Testamento a falar ao Novo Testamento. Você sabe. A mãe disse-lhe, a sogra disse-lhe, nós temos um parente, o nome dele é Boaz, é um homem rico, e ele é um parente próximo. Não vás a mais nenhum outro campo, vai ao campo dele. Agora, ele é o nosso parente. E se encontrares graça aos olhos dele, vais encontrar descanso. Bem, se conseguires achar graça aos olhos dele, vais encontrar descanso. Boaz representava Cristo, o homem rico, o herdeiro de todas as coisas, o Senhor da colheita. É isso que a igreja faz hoje. Enquanto o Senhor da colheita está a passar, Ele não está à espera, Ele não está preocupado com grandes edifícios, com grandes escadarias, com coros bem treinados. Ele está a olhar para indivíduos. Amém? Ele está a olhar para indivíduos. Ele está à procura de caráter. Agora, Ruth foi-lhe pedido para fazer algo que era vergonhoso. Mas ela foi fazer porque ela tinha tomado a sua decisão. Amém? Que tipo de crente? Que tipo perfeito do crente? Naomi e Ruth vieram na época da colheita. A época da colheita era a época do pão. A época em que o pão fresco estava a ser servido. E a igreja nestes últimos dias, depois de passar por 2000 anos de ensinamentos pagãos e coisas assim, chegou à época da colheita. A frescura da vida, pão novo, mel do céu. Ele disse, agora, coloca as tuas vestes sobre ti. Não disse para tirar as vestes de cima dela.
como é contrário ao dia de hoje. Hoje eles querem tirar as roupas. Boaz disse, cobre-te. Vai lá porque ele está lá na eira, ele estava lá. E depois marca o lugar, isto foi Naomi a dizer a Ruth, marca o lugar onde ele se vai deitar. Marca lá. E vai lá e fica lá e descansa lá, porque lá vais encontrar descanso como Boaz. E se nós estamos recordados da história, este foi o momento em que Naomi disse, a redenção tem de ser feita agora. Tu vais lá, vês onde ele se vai deitar, marcas o lugar e não sais até ele te dizer o que é para fazer. Agora, diz o profeta, vamos puxar isto para o nosso lado. Agora, quando é que a igreja do Novo Testamento fez isto? No Gólgota. Há muitos anos atrás, eu marquei no meu coração o lugar onde ele foi colocado, onde a sua vida foi tirada, para que ele me pudesse tomar a mim e redimir a mim. Amém? Marcou o lugar onde ele se ia deitar, onde ele ia ser colocado. O Calvário, onde ele foi colocado na tumba, no Getsemane. Marcou, foi até aos seus pés, rastejou até aos seus pés, deitou-se ali e morreu para si mesmo. Vê, aí tem. Cobriu-se com o seu manto. E Ruth disse, o que tu disseres, isso eu farei. Amém. Agora, o que é que... Lembre-se que era uma posição vergonhosa fazer aquilo que Ruth estava a fazer, apanhar estas espigas que caíam para ter alguma coisa para comer. Mas o que é que Boaz lhe disse a Ruth? Tu vejo que és mulher virtuosa. Amém? Vejo que és mulher virtuosa. Agora, lembre-se, era uma vergonha para aquela viúva, Ruth, estar deitada ali ao lado deste homem aos seus pés. A igreja, a mulher jovem, o homem jovem, velhos e novos, é pedido que eles se separem do mundo e cheguem a um lugar, ao reino do Espírito Santo, que é uma vergonha para o mundo. Amém? Que é um lugar de vergonha para o mundo. Agora, Boaz disse, eles já não te vão incomodar. Eu mandei dizer para que todos tenham cuidado contigo, para que nenhum te maltrate, nenhum dos meus trabalhadores da minha ceifa. Nenhum deles te vai fazer mal. Vai, continua e vai para aquele campo e fica lá. Amém? A mesma coisa que a Escritura diz o profeta, eu gosto disso. Eu gosto dessa proteção. Aquela Escritura, tendo cuidado, não toqueis nos meus ungidos. Amém? Não toqueis nos meus ungidos. Não façais mal aos meus profetas. E ele disse, eu quero que vocês, anjos, os ceifeiros, cada um, de vez em quando, deixem cair uma mão de propósito. Deixem cair uma mão de trigo de propósito para ajudar Ruth, para ajudar a igreja. Que não façam com que isto seja tão cansativo para ela. Deem-lhe um pouco dessa fartura. Mas de vez em quando, deixem-na ouvir uma boa mensagem. Deixem que o poder do Espírito Santo venha sobre ela de vez em quando para lhe dar a conhecer que eu ainda estou aqui. Isto é a mesma coisa que Cristo fez. Ordenou aos seus anjos, aos seus ceifeiros, aos seus mensageiros, que de vez em quando trouxessem uma mão cheia, uma boa mensagem para mostrar que o Senhor da colheita ainda está lá a tomar conta dela e que se lembra dela. Amém? E que se lembra dela. Agora, ela cobriu-se com aquele manto, o Espírito Santo. Amém? Ela marcou o lugar onde ele estava deitado. Amém? Onde ele se deitava para descansar, aí ela se deitava. E ela pegou naquele cobertor, naquele manto que estava sobre ele e pôs sobre ela. E ele disse, vejo que és mulher virtuosa. Mas tu és o parente próximo. Tu és um parente próximo. Tu podes fazer isso por mim. Tu podes levar-me a descansar. Eu vim até aqui, eu deitei-me aqui, eu não sou uma mulher imoral,
eu deitei-me aqui, não foi para dar espetáculo, mas eu vim porque tu és um parente próximo. Amém? Quando a manhã chegou, antes do romper da alvorada, ela tinha para si um grande conjunto do que sobrou da ceifa. E depois dela sair do altar, diz o profeta, e voltar para casa, agora o que é que vai acontecer para Naomi? O que é que vai acontecer agora? E ela disse, descansa. Amém? Descansa, Ruth, porque o homem não vai descansar, não vai parar, até ele ter pago o preço completo da redenção. Amém? Descansa. Toda a lei da redenção está baseada nisto. Tem que ser o parente mais próximo. Boaz representava Cristo. Ruth representava a igreja. Você, o crente. Agora, Deus, no Velho Testamento, a única forma que Ele tinha de vir e redimir aquilo que tinha sido perdido era que Deus tinha de se tornar parente do homem. Amém? Tinha de se tornar parente do homem. Diz o profeta, eu creio numa trindade, claro, mas não dessa forma que eles dizem. Essas três pessoas. Amém? São um. Essa história ali, se não houvesse mais nada, esta história de Ruth prova isso. Amém? Deus tornou-se homem. Ele tinha de ser parente próximo. Amém? Ele tinha de ser parente. Amém? Ele não podia ser Deus e nós pecadores, criações suas, seres criados a partir da sua própria criação, porque nós não podíamos ser parente de Deus. Nós, neste estado caído, não podemos ser parentes de Deus. Ok? Então Deus tornou-se homem para que o homem se pudesse tornar Deus. Amém? Para que o homem pudesse ter Deus. Nós sendo homens, mulheres, pecadores, Deus tornou-se pecador, tomou o nosso pecado sobre si, não conhecendo pecado, não cometendo nenhum pecado, no entanto, Ele foi feito pecado, porque no madeiro só eram pregados os amaldiçoados. Amém? Mas Ele tornou-se isso. Ele foi lá representar todo o pecado, para que os nossos pecados fossem então colocados sobre Ele, e Ele tornou-se nós, para que nós nos tornássemos Ele. Amém? Ele tornou-se um pecador para que eu me tornasse um filho de Deus. Não éramos nós pecadores que nos íamos tornar Deus, mas sim Deus que se fez homem para tomar sobre si o preço da redenção. Amém? Não foi Deus que se perdeu de nós, fomos nós que pela queda nos perdemos de Deus. Então a redenção tem de ser feita pelo parente para nos trazer de volta a nós. Amém? Amém. Aí está. Ela pegou, então, naquele saco cheio da colheita e diz o profeta, isso é aquilo que Efésios fala, o penhor da nossa herança. Amém? Amém? Ela pegou nisso e o que é que ela foi fazer? Ruth a descansar. Amém? O que é o descanso na Escritura? Espírito Santo. Amém? Por lábios estranhos, por outras línguas falarei este povo. Por lábios balbuciantes. E o que é isso? Este é o descanso, diz o Senhor. Amém? O derramamento do Espírito Santo. Então ela pegou naquele saco e foi descansar. E esse saco, diz o profeta, é exatamente aquilo que nós vimos na adoção. O penhor da nossa herança. A prova de que o preço da completa redenção estava a ser tratado naquele momento. Para a redenção da possessão de Deus, diz Paulo. Amém. Eu dei-lhe 6 medidas. Boaz deu a Ruth 6 medidas. 6 significa 6.000 anos de existência do mundo. O dia do homem é o 6. O homem foi criado ao 6º dia. Vai haver 6.000 anos de criação do mundo. No 7º milhar Deus vai descansar. Amém? Amém? Ou melhor,
no 7º milhar Deus descansou, ao 7º dia Deus descansou. E o próximo nesta parábola é o diabo, porque você tinha pecado, ok? Nós tínhamos pecado, ok? Então o próximo aqui nesta história é o diabo. Primeiro você pertencia-lhe a ele, era propriedade dele. Nós sabemos que quando uma criança nasce, está fora do plano perfeito de Deus, e Satanás tem o direito a tomar posse daquele corpo. Agora, porque nós nascemos em pecado e fomos formados em iniquidade e viemos ao mundo a falar mentiras, como diz a Escritura, nós então éramos propriedade do diabo, de Satanás. E ele não nos podia redimir. Ele não podia redimir. O diabo não podia morrer pelos pecados, porque ele foi o próprio perverso que formou o pecado. Ele foi o próprio a perverter a verdade de Deus e transformá-la em pecado. Veja, ele não podia redimir. Ele não podia. Ele iria estragar a sua herança, o outro homem. E Satanás ia estragar a sua, porque ele era um diabo, um demónio. Ele não se podia tornar outro demónio para tirar o primeiro demónio. Ele não podia tornar-se pecado porque ele já era pecado. Mas Cristo, sendo sem pecado, tornou-se pecado para que nos pudesse redimir. Ok? Agora, Boaz teve de fazer um testemunho público. Certo? Teve de fazer um testemunho público. Ele foi e encontrou-se com este homem na porta. Se nós nos lembramos da história, foi assim. Ele foi e encontrou-se com este homem. Perante todos os anciãos, ok? De Israel. E ele teve de fazer aquilo num lugar público, e teve de fazer aquilo como um testemunho público. Ele olhou na cara e disse: podes redimi-la, a Ruth. Porquê? Porque havia um mais próximo. Havia alguém mais próximo. Mas Boaz amava aquela mulher virtuosa. Então ele estava disposto a pagar o preço da redenção, e ele foi ter com este homem. Podes redimi-la. Agora, se ele tivesse de primeiro a redimir Naomi para... Não é bem isto que o profeta quer dizer, ele diz assim. Agora, ele teve de primeiro redimir Naomi para ter Ruth, porque Ruth era vista como aquilo que Naomi tinha trazido com ela. Ok? Agora, ele teve de primeiro redimir Naomi. E Cristo teve primeiro de redimir a igreja judaica para ter a igreja gentia. É a noiva gentia. Ele veio com Naomi, ela veio como Naomi como uma estrangeira de outro país. Uma moabita, que eram pagãos. É isso que nós éramos, gentios, os pagãos. Lembre-se, no tempo de Jesus, os gentios estavam completamente fora da história da Bíblia. Amém? Agora lembre-se, quando Cristo veio, Ele nunca falou com a igreja gentia. Ele nunca disse, Ele disse sempre, eu fui enviado aos meus, ide às ovelhas de Israel. Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele, quando enviou os 70, mandou-os a ir às terras de Israel. A Escritura diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Amém? Ele veio sempre aos seus. Não ides ao caminho dos gentios. Não ides a Samaria, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando fordes, pregai o Evangelho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai demónios, de graça recebestes, de graça dai. Amém? E quando ele redimiu aquela igreja, ele ficou com a noiva gentia. Amém? Então ele teve de fazer um testemunho público. Ele tirou o seu sapato e lançou para ele e disse, aí tem, todo Israel saiba que eu acabei de redimir a Naomi e também tomei para mim Ruth. E vou tomar Ruth como minha esposa.
O que é que Jesus fez para o fazer? Ele fez um testemunho público. Quando Satanás não podia morrer pelos pecados por ser pecador, ele é o pai do pecado, Jesus, o inocente, Deus do céu, que não tinha sequer de morrer, veio e fez um testemunho público com a sua morte, foi levantado na cruz e ficou entre a terra e os céus. Um testemunho público, na praça pública. Tiraram-lhe todas as suas roupas e penduraram-no entre os céus e a terra em vergonha. E morreu como pecador, como uma morte vergonhosa para nos redimir. Amém? Um testemunho público. Como Boaz fez. Fez aquele testemunho público para tomar para si uma mulher que era mal vista. E o que é que ele fez? Ele tirou de si, tirou a sua justiça, tirou a sua própria glória. Ele disse, eu podia falar ao Pai e rapidamente ele enviava aquelas legiões de anjos. E o que é que um anjo fazia? Um só dava cabo da terra inteira. Amém? Mas ele não fez nada disso. Ele tirou isso, ele deixou isso tudo de parte. Todo o seu poder, toda a sua glória, deixou-a de parte para morrer por nós. Para fazer este testemunho público. Amém? E ele tornou-se o nosso Redentor parente. Amém? Deus tornou-se parente nosso. Amém? Da mesma família de nós. Como se fosse da mesma família de nós. Ele veio, feito como nós, ser humano. Amém? O profeta dizia muitas vezes, Jeová numa manjedoura. Jeová a brincar pelas ruas da Nazaré. Amém? Sofreu fome, sofreu sede, estava doente como nós. Lembra-se daquela escritura em que Jesus disse, então certamente me diríeis a mim, médico, cura-te a ti mesmo. Lembra-se disso? Porquê? Porque ele passava doença, passava enfermidade. Mas ele dizia, este dom que eu tenho não é para mim. Este dom é para espalhar, é para redimir. Amém? Mas o seu grande poder não era para ele mesmo. E depois a quarta fase nós vemos é Ruth recompensada. Ruth sendo recompensada. Ou a receber Boaz como o marido. Em que a igreja foi recompensada. Então nós vemos que Satanás seria um redentor mais próximo por causa do nosso corpo de carne. Amém? Mas ele não nos podia redimir porque ele tinha já pecado. Como é que ele ia tomar para si pecado para tirar o pecado? Ele não pode. Ele já era quem tinha formado esse pecado. Amém? Então teve que vir Cristo. Amém? Esse Redentor mais próximo por causa do nosso corpo corrompido de pecado, não podia fazer nada por nós. Mas Cristo veio, fez-se homem, fez-se carne como nós, para tomar para Ele esse pecado, para nos poder libertar. Amém? Amém. Agora ela está recompensada, Ruth. Porquê? Tem Boaz. Agora a igreja está recompensada. Porquê? Casou-se com Cristo. Amém? E quando a vinda do Senhor vier, nessa manhã, brilhante, sem nuvens, nós estamos agora a descansar. Amém? Nós estamos agora à espera. Amém? Nós estamos agora a descansar. A redenção, no grego, realmente significa tirar alguém da escravatura. E nós agora descansamos. Lembra-se das parábolas das virgens? Elas estavam adormecidas, estavam lá a dormir até o noivo chegar. Amém? E nós agora descansamos, o símbolo do Espírito Santo. Nós descansamos das nossas obras, diz a Escritura. Agora, então, é como se tivéssemos sido tirados do mercado de escravos. A redenção foi feita. Nós saímos de lá. Um homem fez alguma coisa errada e o seu dono, o seu mestre, manda-o vende-o como um escravo. Vende-o como se fosse para a morte. Ele está lá no mercado, ele é um escravo. E agora o que é que acontece? Chega um homem digno, um homem rico, que é capaz, tem o dinheiro para comprar a vida daquele homem. Amém? É capaz de fazer isso.
Ele olha e vê nele um homem de valor. Amém? Ele acha graça aos seus olhos. E ele consegue redimir e comprar a liberdade novamente para aquele homem. Amém? Ele tira-o do mercado de escravos e toma-o para si mesmo. Leva-o para a sua casa. Lava-o, coloca-o na sua casa, a comer com os da sua casa. Repare, aquele escravo, quando é redimido, nunca mais pode ser vendido para o mercado novamente. Amém? Essa é a segurança do sangue de Jesus Cristo pelo preço pago para a completa redenção. Amém? Estamos seguros agora no sangue de Jesus Cristo até à completa redenção. Agora, nós estamos a ver que no nosso estudo, quando nós estávamos a ver Efésios no capítulo 1, nós víamos muitas vezes Paulo a falar da adoção e ao mesmo tempo da redenção. Então nós vemos que este processo, esta obra da redenção que nós vimos feita em nós, vai para além de apenas justificação. Esta obra completa da redenção, a Bíblia diz, nós estamos selados até ao dia da redenção. Ora, nós já passamos por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. A redenção vai para além disso. A redenção está a falar de algo maior. A redenção está a falar de nós mesmos passarmos deste corpo para outro corpo. Essa é a completa redenção que a Escritura fala. Amém? Tirar-nos deste, o que o profeta chamava sanatório, este lugar de doenças, este lugar de enfermidades, problemas, e passar-nos para um outro corpo, para um outro reino, para uma outra casa. Amém? Agora, nós estamos aqui e nós temos na nossa mão o penhor da nossa herança. Amém? O penhor da nossa herança. Para quê? Para a redenção da possessão de Deus. Amém? Nós temos agora um papel na nossa mão, pelo batismo do Espírito Santo, foi-nos dado um papel. E lá diz, nós abrimos esse papel e nós podemos ver realmente a quem é que nós pertencemos. Nós podemos ver que realmente, o profeta diz, no Éden, Satanás conseguiu pegar na escritura da propriedade. Ok? Deus tinha o seu reino, era um reino perfeito, sem mácula, sem mancha, sem problema algum. E o que é que aconteceu? A escritura da propriedade, que diz quem é o dono, foi roubada. A mesma coisa que os direitos de autor foram roubados. E agora, Satanás tem-nos na sua mão. Ele pode começar a perverter aquilo tudo, pode começar a mudar o que ele quiser. Ele não é criador, mas ele é, com certeza, ele consegue com certeza mudar as coisas, perverter as coisas. E ele começou a mudar isto tudo. Ele trouxe as estações, ele trouxe esses invernos, essas tempestades, esses terremotos, essa morte toda. Amém? Mas agora, o que é que aconteceu? Aconteceu que no Calvário, Jesus foi e tirou-lhe novamente e trouxe para si novamente essa posse. Essa escritura de propriedade. Amém. E agora o que é que acontece? Acontece que nós temos o penhor da herança. Nós sabemos que aquela garantia já foi paga. E estamos à espera apenas, nós temos como Ruth, estamos com aquelas 6 medidas de trigo para levar para casa. E nós sabemos que de onde aquilo veio, vem mais. Há mais. Porquê? Porque Ele é o Senhor da colheita. Amém? E nós agora temos o penhor da herança, aquele papel que diz, este homem, esta mulher, é filho, é filha do rei. É posse sua. Amém? E nós sabemos que a nossa completa redenção implica a transformação, tanto do nosso corpo como desta terra. Amém? Tudo aquilo que foi pervertido pelo sacrifício no Calvário tem de ser, porque o preço foi pago,
tem de ser trazido de volta ao lugar onde estava no princípio. De volta ao original. O profeta chama-lhe o novo Éden. Amém? E tudo isso tem de ser redimido, porque a redenção foi paga. Redimido completamente para o lugar onde estava no original. Amém? Então nós vemos que a adoção também fala de redenção. Paulo está aqui a falar várias vezes do poder da adoção, do poder da redenção. E nós vemos que, então, este plano, esta adoção, também está a falar da redenção que Cristo fez por nós. E nós vemos que esta redenção vai para além da justificação. Na justificação é quando nós damos conta, quando essa obra começa a ser feita em nós, e nós damos conta que Jesus pagou tudo. Jesus, com o seu sacrifício, pagou todas as coisas. Pagou o preço. Amém? E os nossos pecados foram colocados lá. Ora, depois nós passamos por um processo de santificação em que o desejo das coisas do mundo começa a sair de nós e depois nós somos batizados com o Espírito Santo. E o profeta chama a isso, a esse processo, um novo nascimento. Ele diz, agora nasceu um filho. Agora nasceu um filho, uma filha. E não acaba aí. Amém? É recém-nascido. Tem de continuar, tem de crescer, tem de amadurecer. Amém? E Deus quer uma noiva madura para si. Deus está à espera que essa noiva amadureça, que essa noiva cresça, se fortaleça, ganhe as suas plenas capacidades. Amém? Espiritualmente falando. Amém? E Ele depois então vem tomar essa noiva madura. Amém? Veja a quantidade de revelação e de mistérios que Deus tem trazido nestes dias para nós. Amém? É apenas para nos amadurecer. É apenas para, como um todo, a noiva possa crescer, fortalecer-se, amadurecer. Amém? E a plena redenção vem quando Ele tomar o livro da destra da mão daquele que está assentado no trono. Essa é a plena redenção. Isso é quando realmente Ele vai fazer esse testemunho público. Quando Ele vai realmente tomar para si toda a sua posse. Quando todos os céus, toda a terra e tudo o que está debaixo da terra não for achado digno e tiver de o adorar como o único que é digno, que foi achado digno de tomar na sua mão o livro e de desatar os seus selos. Amém? Amém. Vamos ficar por aqui esta manhã. Vamos ficar de pé.